Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, capítulo 7. Os Arquitetos Espirituais. Vale a pena mencionarmos as atividades dos espíritos arquitetos, assim denominados por Efigênio Victor, instruções psicofônicas, que têm a seu encargo a tarefa complexa de criar os quadros fluídicos indispensáveis ao tratamento ou esclarecimento das entidades comunicantes. Esses painéis não são criados ao sabor do acaso, mas obedecem a uma programação e pesquisa sobre o passado dos que precisem deste recurso, tudo feito antecipadamente. Tais painéis fluídicos são tão perfeitos que possuem vida momentânea, com movimentos, cor, como se fosse uma tela cinematográfica na qual as pessoas que surgem são ligadas ao manifestante, ou ele mesmo se vê, vivendo cenas importantes de sua existência de espírito imortal. Ensina o amigo espiritual que em toda reunião com um fim determinado existe na ambiência um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados quanto dos desencarnados. Este centro é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações mentais dos presentes, possibilitando a criação de formas, pensamentos, constituindo entidades, paisagens, telas, formando-se até mesmo jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, lares, oficinas e outros quadros em que o comunicante sinta-se retornando à realidade pretérita, o que, por certo, irá sensibilizá-lo profundamente, favorecendo a interferência dos benfeitores espirituais. Toda essa movimentação visa revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos que ainda jazem em trevas mentais. Uma dessas cenas espirituais que está em minha memória ocorreu quando da comunicação de certo espírito, perseguidor de uma pessoa que estava em tratamento em nossa casa. Esta não estava presente, pois não há necessidade da presença do obsediado. Ver, entre aspas, obsessão e desobsessão. Ele se manifestara em outras noites, mas naquele momento estava diferente, menos agressivo e mostrava-se amargurado. Desde a primeira comunicação mencionara ter sido a sua vítima pessoa de grandes posses, em uma reencarnação ocorrida há mais de 2 séculos, quando causou-lhe grande sofrimento que atingiu também a sua família, iniciando-se aí o desejo de vingança, esta agora concretizada conforme se gabara desde a primeira comunicação. Esse espírito tinha uma ideia fixa, pois via um solar antigo, onde havia uma espécie de galeria de quadros suspensos nas paredes, local quase em penumbra, iluminado apenas por uma tocha, cena esta que surgiu ante a minha percepção. Os quadros eram enormes, com pesadas molduras e retratavam os donos e moradores do solar, todos com vestes muito ricas, próprias da época. Uma das telas retratava aquela que fora seu algoz e em outra, ele próprio, que se via vagando por ali, sempre se defrontando com o olhar de sua desafeta, que parecia desafiá-lo. Agora, angustiado, dizia querer se livrar dessas lembranças que o atormentavam. O esclarecedor procurou atendê-lo, convidando-o a seguir um novo caminho, a desistir de seu plano de vingança e começar a conquista da própria felicidade, o que, afinal de contas, propiciaria o seu reencontro com os entes queridos, dos quais se afastara. Falou-lhe de Jesus e que ele viera para os enfermos da alma, que somos todos nós. À medida em que o espírito foi se deixando envolver e dominar pela emoção, algo surpreendente aconteceu. Os quadros foram caindo das paredes e se transformando em pó, desaparecendo assim todo o lúgubre cenário, enquanto o nosso irmão comunicante em lágrimas reconheceu que se libertara do passado, começando ali uma nova caminhada. Tudo isso nos dá uma pálida ideia do grandioso trabalho do mundo espiritual. É o laboratório do mundo invisível, citado por Kardec, que esclarece. Abre aspas. O espírito atua sobre a matéria.
Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que se confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Fecha aspas.